pode organizar é o grão, ele próprio novamente. And in that day, Jambres and Jambres will stand, anointed ones, E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, make-believers and unbelievers, the church formal and the Pentecostals, crentes manufaturados e incrédulos, a igreja formal e os pentecostais, stand up against the true grain, but let them alone. Their folly will be made manifest as theirs was. se opõem ao grão verdadeiro, mas deixe-os para lá. Sua insensatez se tornará manifesta como a deles foi. Vem. You understand now? Vocês entendem agora? Revelation 10 said in the days of the sounding of the seventh angel. Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do sétimo anjo. Now remember, seventh Laodicea church age. Agora lembrem-se, sétimo era da igreja de Laodiceia. The sounding of that angel when that church age is done denominated and become a church age. When it's done in its Pentecostal organization, O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, when the messenger to that, what was each messenger? quando o mensageiro para essa, o que foi cada mensageiro? What was Martin Luther? A rebuke to the Catholics. O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Senhor, mais uma vez estamos certos que a Sua palavra é manifestada para a salvação daqueles que creem. E nós cremos nesta palavra, já manifestada na era da noiva, na era da esposa, na era em que ela já está casada, desfrutando das bênçãos espirituais que é a revelação. Ajuda-nos mais esta vez, precisamos de Ti. Sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Isto é verdade. O povo não seria edificado sem o Senhor. Apenas teríamos um nome de pastor, de pregador, mas se não temos o Senhor, a sua vivificação, nós não traríamos nada que edificaria a fé do povo. Ajuda-nos a levar este povo a alcançar esta fé de arrebatamento que já está nas mensagens, nos trovões e dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Um cavaleiro misterioso. Bem, nós, estudando um pouquinho o primeiro selo, vamos descobrir as qualidades deste cavaleiro. E ele é misterioso. O interessante é que ele saiu vitorioso e para vencer. Isto deve nos alertar, porque Cristo já é vencedor. Mas este daqui saiu vitorioso e para vencer. Isto ele já tinha alcançado algumas vitórias em fazer o povo ignorar a verdade desde o tempo primitivo. Então, se ele já veio com vitória, vitorioso, e para vencer, então ele tinha mais coisas a fazer. O desejo dele era vir e completar o seu trabalho. Uma coisa também que é bom vermos, que ele tinha... E olhei, e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Irmão Brana fala sobre tudo isso, que ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Ele tinha arco, mas não tinha coroa. Ele precisava do espaço de tempo para poder ter uma coroa. Agora, ele não podia ter coroa na igreja, na era primitiva, porque ele era um espírito. E aí nós aprendemos com o irmão Brano. O espírito não se pode coroar. 142 do primeiro selo. Agora, quando este espírito de nicolaísmo, ou seja, o anticristo, chegar a encarnar-se num homem, então é coroado. Quando começou como um espírito nicolaíta, na igreja, era apenas um espírito. E não se pode coroar um espírito. E muitas vezes a pessoa nem percebe, porque é um espírito. Quando aquele espírito entra em ação, aí que você vai perceber, porque ele está em pessoa. Mas quando é um espírito, são algumas coisas que estão acontecendo fora da vista das pessoas, isto é, a vista física. Porque se tiver uma vista espiritual, você veria que aquele era o espírito nicolaíta, que era o espírito do Nico, que eram os ministros, dominando os laitas, que eram os membros. E aquele espírito estava crescendo. Eles dominavam e ensinavam o que desejavam. Mas não podia se encarnar, porque era um espírito. Você sabe que tem um período para ser encarnado, até o Espírito Santo. Nós tivemos 7 eras da igreja, foi 7 eras do Espírito. Mas tem que haver a encarnação. Então, para ter uma encarnação, tem que ser uma pessoa. E aí não pode ser na era do Espírito, na era do Espírito Santo. Eu não sei se essas coisas entram nas pessoas, elas vêm para a gente como uma luz, e muitas vezes as pessoas não percebem isso, que nós tivemos todas as eras da igreja, mas era do Espírito Santo. A era da igreja é a era do Espírito Santo. Dentro desse espaço de tempo, desde Pentecostes até Laodiceia. Então precisa-se
de uma pessoa para poder ser coroada. O próprio espírito nicolaíta precisava de uma pessoa. E aquilo foi tão rápido porque começou na igreja primitiva e dentro de 300 anos aquele espírito já tinha como ser coroado. Porque um espírito não pode ser coroado, mas agora ele tinha uma pessoa que representava suas atitudes, seu poder e manifestaria o que estava dentro daquele espírito nicolaíta. Então foi 300 anos depois, aquele espírito se encarnou. O profeta fala claro aqui no parágrafo 142 do primeiro selo, ele diz: não pode coroar um espírito. Porém, 300 anos depois, chegou a ser um papa. Então foi quando lhe coroaram. Então começou como um espírito. A doutrina nicolaíta, ela começa assim como espírito, coisa boa. Isso é muito bom, você ter um pastor, ter um bispo, e daqui a pouco veio o arcebispo, e aí vai. Não para naquilo. A mensagem também no Brasil começou muito bem, só com pastor. Mas teve um tempo, por volta de 1992, começou a ser semeado que precisava de ter bispo regional. Eles nunca entenderam o absoluto, creio que é 212, quando o irmão Branham falava que você deve estar bem com o bispo, com o pastor, senão você não está bem com Jesus Cristo. Então eles fizeram uma doutrina disso daí, que você tem que estar bem com o bispo da região, e o bispo da região de Franca era Ribeirão Preto. Vamos falar claro da nossa região. Aí o bispo da região de Franca era Ribeirão Preto, totalmente nicolaíta. Você entende? Isso é totalmente nicolaíta. O bispo que o profeta falava era local. O bispo seria aqui em Franca mesmo. Eu poderia ser o bispo e ter um pastor aqui que estaria me auxiliando. E como bispo, eu fundei esse trabalho. Então, eu estaria dando as coordenadas gerais. Isso é o que o irmão Branham ensina. Também que é correto, mas é local. Aquele pastor aqui estaria sujeito ao bispo. Então a igreja teria só um cabeça, que era o bispo, certo? Ele estaria aqui pastoreando e aquele pastor estaria lhe prestando ordens, certo? Ele estaria cooperando, ajudando no trabalho. E a igreja, é aí que o irmão Branham diz que você era o membro. E eles estavam colocando como sendo o próprio pastor, tinha que estar bem com o bispo da região, com o pastor, certo? Era outro pastor da outra região, pastor do concílio, pastor do plenário. Então você estaria bem com Jesus Cristo. Isto é nicolaítas, certo? São obras dos nicolaítas. Mas eles nunca perceberam e não vão perceber hoje, eles não vão perceber. Porque isto era local, o irmão Branham ensinou essas coisas de uma maneira local. É correto? É, mas local. Não que, como Franca, ter um bispo lá em Ribeirão Preto. Aí não, isso é nicolaísmo. Tem que ser local. No local não teria nenhum problema, no local. Porque aquele pastor auxiliar, o pastor que estaria cooperando com o bispo, ele estaria debaixo das ordens daquele bispo. Isto é o que nós temos na mensagem do profeta. Só que chegaram a um ponto em que eles estabeleceram um homem santo, porque eles começaram com o espírito nicolaíta. Estou falando desde a igreja primitiva. Um espírito não pode ser coroado. Então esse espírito já estava dentro da mensagem aqui no Brasil.
mas não podia ser coroado enquanto não desse lugar para uma pessoa dizer: isso é verdade. Ali encarnava o espírito nicolaíta naquela pessoa e começa a fazer os encontros pastorais, e um pastor dominando outro pastor, certo? Agora, os membros, eles têm o direito de escolher o seu pastor. Os membros têm. Se vocês não me querem como pastor, então vocês têm o direito de escolher um outro, ir congregar com outro pastor, mesmo nesta cidade de Franca. Vocês têm direito, é direito vosso. E eu poderia estar bem com esse outro pastor também, crendo na terceira etapa, certo? Porque foi uma escolha sua, e este pastor estaria tomando conta de um grupo que ele também foi chamado por Deus para fazer aquilo. O pastor não é o prefeito da cidade. Chega um ponto que o pastor é o prefeito da cidade, dentro da mensagem, que não deixa entrar mais ninguém. Isso é errado. Está errado. As pessoas, os membros, eles têm o direito de fazer a sua escolha. O pastor que eles queiram, que eles gostam, que eles se adaptem. Isto aí é dos membros. É o direito deles. É assim como a moça. Ela tem o direito de dizer para o rapaz: eu não te quero. Ou eu aceito. Entende? Ela tem o direito de fazer. Porque uma escolha geral, quem faz é o moço e Cristo. Esse é quem faz. Mas o irmão Brana ensinou que a igreja tem o seu direito de escolher o seu pastor. Então, se ela tem o direito, dê-lhe então esta oportunidade, para que ela possa ter um pastor que lhe agrade. Não importa que ele seja um acabe, mas ela gosta daquele pastor. Não importa. Agora, cada um tem que ter mente sadia para saber escolher seu pastor. Porque aquele pastor que você escolheu, ele vai pregar uma mensagem para você, ele deve ter fé de rapto e vai pregar para você uma mensagem de fé de rapto. Porque nós já temos um profeta que pregou para nós fé de rapto. Agora, precisa de ter o pastor para pregar fé de rapto. Não é apenas dar uma mensagem, pôr o título na mensagem, a fé de rapto, como eu já preguei esses dias, a fé dos trovões. Não, não é o título que manda. É a mensagem, é o conteúdo desta mensagem, é que vai preparar estas pessoas com fé de arrebatamento. Agora, se o membro escolhe um para ser seu pastor, que não tem aquela fé de rapto, ele não tem mensagem para pregar a fé de rapto, então aí fica difícil. O pastor em si tem que descobrir: eu não tenho fé de rapto. Primeiro a gente vai ter que descobrir: eu não nasci pastor. Isso é o primeiro que a gente tem que descobrir. Eu não nasci. Então, se eu não nasci, não adianta eu querer ser ou alguém pôr a mão na minha cabeça. Já ligaram para mim, perguntaram se eu posso dar um apoio consagrando alguém. Eu não faço isso. De pôr a mão na cabeça e a pessoa já diz: eu já sou pastor. Não, você, irmão Brana, fez isso lá atrás. Agora, você é quem tem que ter a segurança de que Deus te chamou para pastor e que você tem essa mensagem de fé, de rapto, para entregar para a sua pequena congregação ou grande congregação. E se não tiver, então melhor que o pastor faz é colocar mensagens à disposição desse povo e deixar o povo à vontade de sua escolha. Deixa o povo, tem que deixar para o povo, certo? Então, se nós tomarmos certas doutrinas, como tomou o povo que estava dentro da igreja primitiva,
E vocês vão ver que é dali que foi formando, era obra dos nicolaítas, que era um espírito nicolaíta, até chegar a encarnar. Então a coisa começa espiritual, e aí não é percebido como começou no Brasil. Começa por toda parte e não é percebido. Você acha que o povo percebeu que a doutrina da ressurreição do irmão Brana para pregar, para revelar 7º selo, 7 trovões, 3ª puxada, novo nome, você acha que eles perceberam que isso é obra dos nicolaítas? Eles nunca perceberam. E eles formaram uma doutrina, e essa doutrina é dos Estados Unidos, veio para o Brasil e está em várias partes do mundo. As pessoas esperando o irmão Brana ainda para andar de avião, para num poder que é num cavalo, que é um poder de pregar ainda 7 trovões, 7º selo, quando tudo isso já está na Bíblia, que o 7º anjo faria, e ele fez. Irmão Brana mostrou que os 7 trovões estão dentro dos 7 selos, então ele pregou. Irmão Brana mostrou que o novo nome está nos 7 trovões, e que os 7 trovões está nos 7 selos. Então, o irmão Brana pregou, está ali dentro. É só a pessoa ter revelação e alcançar aquilo ali. Mas tomar cuidado, porque as coisas erradas, ela começa espiritual. Elas não começam num toque. Até o adultério ele não começa num toque. Não, o adultério começa espiritual. Aquilo está no homem, está na mulher. Espiritualmente, eles têm aquilo. E o que vai acontecer é que, se eles, espiritualmente, têm um adultério em si, aquilo vai manifestar. Qualquer hora, aquilo vai manifestar. É um simples olhar, muda a coisa. É espírito que entra nas pessoas e elas enojam, as mulheres enojam dos maridos, maridos enojam das mulheres e vice-versa, arrumam outros, porque não se dão bem mais. Isso começou espiritualmente. A coisa de Deus também começa espiritualmente, até Deus encarnar em você, mas começa espiritualmente. Ele começa te tomando através da justificação, te perdoando. Mas ele não entra em você. Ele te santifica, ele te limpa, mas ele não entra em você. Mas um dia ele vem e te batiza com o Espírito Santo. O que é? É ele vindo e entrando em você. É o Espírito encarnando, é o Espírito Santo encarnando em você, em mim. Não é um dom como os pentecostais têm o dom de língua encarnado neles. Isso não é o Espírito Santo, é um dom de língua. Eles colocaram como a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Isso nunca aconteceu. Lá no Pentecoste, que eles deveriam puxar a ficha e dar lá no Pentecoste, quando eles começaram a falar línguas, falaram línguas partidas, logo falaram nas línguas das pessoas que estavam ali ouvindo. Não era uma coisa do outro mundo. O Espírito Santo, no dia de Pentecoste, falou numa língua inteligível. Mas os pentecostais puseram o carro na frente dos bois. Então eles disseram que você falou língua, você tem o Espírito Santo. Não, quem tem o Espírito Santo fala em língua. Quem tem o Espírito Santo fala em língua. Mas não que a língua estranha é um sinal inicial. Não foi na Bíblia, simplesmente na experiência dos pentecostais do século XX. Eles acham que é assim. Mas na Bíblia não foi assim. Você vai em Atos 2, não foi assim. Para começar, quem foi batizado com o Espírito Santo em Atos 2, foi batizado em nome de Jesus Cristo em Atos 2:38. Eu quero alertar os meus irmãos pentecostais para mostrar para vocês que, se vocês tivessem o batismo com o Espírito Santo, como a igreja primitiva recebeu em Atos 2, quando o profeta de Deus veio e trouxe para nós este batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você aceitaria.
Porque Pedro, quando pregou o batismo em nome de Jesus Cristo, os batizados com o Espírito Santo, em Atos 2, foram exatamente os que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, os pentecostais, cadê eles para ser batizados em nome de Jesus Cristo? Você não os encontra. Aí está. Eles não dão lugar à encarnação de Deus. Eles vão tomar parte sempre num cavaleiro misterioso. Você sabe que a doutrina da Santíssima Trindade? Mistério. Se você conversa com ele, diz, me explica a Trindade. Ele diz, ó, irmão, é um mistério. É um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, mas é um Deus só, viu? É um mistério mesmo. E que mistério esse? É 3, mas é 1. Agora, se você vai na Bíblia, você vai ver que aquele Deus Espírito do Velho Testamento é Jesus Cristo em carne no Novo Testamento. Aquele Jesus Cristo em carne no Novo Testamento, enquanto caminhava, é a coluna de fogo que conversou com Saulo no caminho de Damasco. Quer dizer, ele voltou ao que ele era antes. Isto é que é unidade de Deus, deidade. Isto é que é crença nas Escrituras. Outra coisa é um cavaleiro misterioso. Eles estão com um cavaleiro misterioso. Tem hora que até o pregador é misterioso. Se você conversa com um certo pregador e pergunta para ele, e o novo nome? Ô irmão, isso é muito sagrado. É misterioso. Ô irmão, o que eu vejo que é misterioso aqui na Bíblia, que estava em mistério, era o anticristo. Era o cavaleiro misterioso. Cristo, ele era o mistério de Deus, mas sempre ele estava numa carne. Cristo, o mistério de Deus, revelado. Ele foi revelado e as pessoas não perceberam. Quando ele veio num cavalo branco, em Apocalipse 19, a irmã Brana diz, ele vem com um nome, ele é o verbo de Deus. Enquanto este daqui do capítulo 6 de Apocalipse, nem nome ele tem. Nem nome ele tem. Mas este do capítulo 19 de Apocalipse, ele vem com um nome, o verbo. Agora, vamos mexer nisto. Ele é o verbo de Deus. O que é o verbo? É a palavra. O que Jesus era? O verbo de Deus. A palavra. Mas como ele chamava? Jesus. O que William Branham foi? O verbo de Deus. A palavra. Mas e o nome? Era William Branham. Mas era a palavra de Deus, era o verbo. O ministério do sétimo anjo é o verbo de Deus. Foi a palavra de Deus entre nós, para realizar o que tinha que realizar na revelação dos trovões, dos selos, da terceira puxada, e assim por diante. Do novo nome, estava tudo em William Branham. Era o verbo de Deus para esse dia final. As pessoas deveriam perceber isto, ainda que o irmão Branham ensina que Apocalipse 19 é a sua terceira vinda. Em Apocalipse 19, é que ele vem com um novo nome, já na sua coxa. É o verbo de Deus, mas o verbo tem um nome. Não existe verbo, que é a palavra, sem nome. Tem que ter um nome. E ele teve um nome lá atrás, como Jesus, teve um nome aqui no entardecer, como William Branham, e ele sempre vem assim. Agora, ele manifestará novamente, ele descerá com este novo nome, e será claro a todo mundo, a todo o seu povo. Para começar, irmãos, o mundo que eu digo é o mundo revelado. Porque as nações não vão saber nada disso. Porque quando ele estiver descendo em Apocalipse 19, é para o milênio. E como que você pode pensar em nações saber daquilo? Não, quem sabe é a esposa, que conhece os mistérios. Os outros não sabem. Por isso, desde já, nós sabemos que ele tem manifestado o seu novo nome entre o povo no entardecer. Agora, o irmão Branham diz que quando Cristo morreu e foi assunto ao céu, ele subiu com um novo nome.
Irmão Branham que diz 132 do primeiro selo. E aí a Bíblia diz que em Apocalipse 10:1, Cristo, que é o anjo forte, desceu do céu. E quando ele desceu, é 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora, quando ele desceu, ele se encarnou, porque ele era espírito durante 7 eras. Ele foi carne quando ele esteve aqui andando pela Galileia, Cafarnaum e assim por diante. Ele foi carne, mas ele voltou a espírito. E passou 7 eras da igreja, atuando na igreja. E ele não podia ser coroado, porque um espírito não pode ser coroado. Para mim, a maior coroa que a igreja tem é a coroa dos 7 trovões. Ela tem uma coroa, 7 selos revelados, 7 trovões, porque isto está naquela pedra de coroa. É a coroa, é a pedra que coroa o eleito, que coroa a igreja. E com esta pedra de coroa, diz o profeta, estamos na pedra de coroa. E é o que coroa a igreja. 7 trovões revelados dentro dos 7 selos, pela alavanca da fé, que foi aberto a copa da pirâmide, onde estava a coroa. O crente verdadeiro hoje já recebe a sua coroa. Nós estamos esperando lá para o final, eu vou receber meu galardão. Eu estou recebendo meu galardão aqui. Meu galardão eu recebo a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, e isso desceu na minha vida como coroa. Isto é o que me sela, isto é o que mostra o que eu sou, isto é o que mostra a minha vitória, isso é o que mostra que sou vencedor, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Aleluia. Agora, qual trono? Ele estava assentado, quando é espírito, ele estava assentado no trono do Pai. É por isso que você vê filho de Deus, você vai na mensagem e lê primeiro para você saber. Irmão Branham diz filho do homem, é Deus no homem. Mas filho de Deus é Espírito Santo. Filho de Deus, e é como Espírito Santo, como Filho de Deus, é que estava assentado simbolicamente, você tem que saber disto, assentado sobre o trono do Pai, intercedendo por nós, mas não podia receber coroa, porque era um Espírito, Espírito Santo. Mas agora veio na 7ª era, e quando da 7ª era da igreja, Deus manda um profeta, e esse profeta recebe a coroa. É difícil, tem hora que para as pessoas enxergarem isso. O profeta recebeu a coroa, 7 trovões, 7 selos, 3ª puxada, novo nome, estava tudo na pedra de coroa. É aquilo que coroou o ministério de William Branham. Diz a 3ª etapa é a vindicação do seu ministério. Com a atração sobre a montanha, 133. Então estava ali a mensagem do profeta, é a vindicação, aquela autenticação no ministério dele. É a verdade. Ali estava a coroa no ministério do profeta. Se diz que William Branham não revelou 7 selos, 7º selo, 7 trovões, 3ª puxada, novo nome, está dizendo que ele não teve nada que coroou o seu ministério. Mas o que coroou o ministério de William Branham foi 7 trovões. Aquilo foi revelado para ele. Mas o outro cavaleiro continua ainda aí, problemático, misterioso, vitorioso e para vencer. Só que agora eles têm encontrado uma coisa. Esse cavaleiro, você vai ter que entender o que eu estou falando agora, hein? São palavras que são idênticas. Esse cavaleiro misterioso, que vem vitorioso e para vencer, nesse dia final, ele encontrou com o Cristo vitorioso. Olha, um cavaleiro
vitorioso, e para vencer, vem e encontra com o Cristo vitorioso, que não vai vencer mais, ele já venceu. As pessoas estão esperando um Cristo que vai vencer. Não, este é o mistério do primeiro selo, do cavaleiro do primeiro selo. Você quer o parágrafo para isso? 136 do primeiro selo, e no 135 ele estava falando do verbo, do capítulo 19 de Apocalipse. Mas aqui está. Então, quem é esse cavaleiro misterioso da primeira era da igreja? Quem é? Quem é esse cavaleiro misterioso que sai na primeira era da igreja e entra cavalgando até a eternidade, até o fim? Agora, o que me veio é isso. Você procura ele, você procura esse cavaleiro. Ele vem num cavalo branco, você procura ele. Você não acha. Ele não está no cavalo branco mais. Você procura ele num cavalo, ele já mudou de cavalo. Você procura ele no cavalo branco, olha, tem um que veio vitorioso para vencer, então eu quero encontrar com ele. Eu quero pregar esta mensagem que eu tenho, e eu quero mostrar para esse cavaleiro que vem vitorioso e para vencer, que vem num cavalo branco. Você não encontra ele mais. Faz tempo que ele mudou de cavalo. Ele mudou para o cavalo vermelho. Você procura ele no cavalo branco, ele já está no vermelho. Irmãos, você só acha difícil Deus fazer isso. Mas aí está Satanás, o cavaleiro misterioso, o anticristo, o cavaleiro misterioso. Ele vem vitorioso. Por que vitorioso? Está na Bíblia, vitorioso. Se ele não tivesse obtido alguma vitória, ele não podia, nem como um falso, ter título de vitorioso. Se ele tem título de vitorioso, porque ele alcançou alguma vitória, vitorioso e para vencer. Agora ele vem no afã de vencer, porque ele já venceu algumas vezes, teve vitória algumas vezes. Ele teve vitória quando ele veio de espírito e se encarnou num homem, no ano 300. Ele teve vitória, ele é vitorioso sim. Este é o anticristo, o falso profeta, até que ele vem e conclui como besta, quando a noiva, a esposa de Cristo, for arrebatada. Então diz o irmão Branham nesta mensagem, primeiro selo, que a igreja sobe e o diabo desce. Olha o cavaleiro misterioso e o Cristo vitorioso. O cavaleiro misterioso, vitorioso e para vencer, na expectativa de vencer outra vez. E ele tem experiência, eu venci a Eva, por isso sou vitorioso. Ele começa a expor o que ele já fez. E você vai ver o que ele fez na mentalidade do povo aí atrás. Eu venci quando ele veio em carne, eu venci. Através dos sacerdotes, eles ficaram comigo. Eu sou um vitorioso. E coloca Cristo para fora, Cristo para trás. Mas irmãos, quando chegou no Calvário, ali provou que ele venceu, Cristo venceu a Satanás, o cavaleiro misterioso. Cristo venceu. Estou falando agora, você tem que ter entendimento aberto, que eu estou falando de dois. Estou falando de dois, um que é vencedor e não vence mais, já é vencedor. Outro que foi um vencedor e vem para vencer. Porque quando você vence de uma maneira, você acha na próxima investida que você vai ganhar outra vez. E aí você perde. Quando ele venceu a Eva, o irmão Branham mostra isso durante as eras. Ele mostra, ele veio e fez Moisés falhar. Ele veio e fez Abraão mentir. Ele veio e fez Jacó fraquejar. Mas quando ele chegou em Cristo, toda
cada oferta que ele diz no capítulo 4 de Mateus, para Jesus, oferecendo para Jesus, e pedindo que Jesus fizesse um milagre para eles. Olha, não espera nenhum de Deus fazer um milagre para Satanás ver. Não espere. William Branham não fez, Jesus não fez, William Branham não fez, e nós não somos obrigados a fazer. Eles querem dizer, faça milagre para nós ver que vocês são a noiva. Não existe isso. O milagre que você tem que ver, as obras maiores, é que nós estamos pregando às almas encarceradas. Isso é o que está na mensagem Almas Encarceradas. Isto que é obras maiores, que o profeta diz. Então, o diabo podia mostrar como um cavaleiro misterioso. Eu vim vencendo. Mas quando ele chegou em Cristo, ele viu que ele encontrou. Transforma-se, tu és o Filho de Deus, pondo em dúvida a semente do dia. Se tu és, não. Se tu és Filho de Deus, faça essas pedras transformarem em pães. Era tão fácil Jesus obedecer o diabo, que Jesus tinha poder. Ele podia pegar a pedra e transformar em pão e pronto. Eu vou provar para o diabo que eu sou Filho de Deus. O que Jesus ganharia com isso? De provar para Satanás que ele era Filho de Deus. Ele não provou. Ele simplesmente repeliu o diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Olha o verbo aí outra vez. De toda palavra que sai da boca de Deus. Você sabe que ele fez 3 tentativas. Ele levou ele no pináculo do templo e disse, está escrito. Olha, o diabo usa a Bíblia, usa a mensagem também. Aí o diabo viu que não pôde, na primeira entrada que ele deu, ele não ganhou. Ele diz, eu vou usar o que ele usa, vou usar a mesma coisa, a mesma arma. Ele diz, está escrito. Bom, então ele encontrou Jesus no pináculo do templo e diz, agora pula daqui, porque está escrito. Ó o diabo, ó o vitorioso e para vencer, porque está escrito, seus anjos darão ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. Salmo 91. Está escrito, verdade. O diabo citando Bíblia, o diabo citando Salmo. E Jesus vencendo o diabo. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, o diabo devia saber mais, porque senão o diabo podia dizer assim, bom, não é para tentar o Senhor meu Deus, mas você não é Deus. O diabo sabia. O diabo sabia o que Jesus era. Ele era o Cristo, o Senhor, Deus encarnado. Você queria procurar Deus nos dias de Jesus? Ele estava na terra, ele era Jesus. Deus estava na terra, em espírito, dentro de um corpo. Isto que é Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O corpo era Jesus, Deus estava em Cristo, Deus estava numa forma espiritual, mas o corpo era Jesus, o corpo que você vê era Jesus, e foi ali que ele nos reconciliou. Amém. Deixa eu caminhar mais um pouquinho nisto, porque estas 3 tentativas, e agora lá no monte, ele mostrou o mundo inteiro para Jesus. Aí os crentes de hoje, tudo cego, diz, Franca do Senhor Jesus, São Paulo é do Senhor Jesus, certo? Cada cidade, cada capital, o Brasil é do Senhor Jesus. É engraçado. Satanás diz que era dele. Capítulo 4 de São Mateus. Levou Jesus no alto monte, mandou Jesus olhar para todo lado. Olha, tudo isso é meu, e eu te darei, se prostrado me adorar. Ele gosta de ser adorado. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O diabo deixou Jesus. 3 tentativas. O cavaleiro misterioso, que vem vitorioso e para vencer, sempre na esperança de vencer. É por isso que o irmão Brana diz, Cristo, mistério de Deus revelado.
Ele diz que Satanás venceu a Eva, enganou a Eva. Ele diz, mas esta, falando da Eva durante as eras, ele diz, ele enganou a igreja. Ele diz, mas esta no último dia, ele não poderá enganar. Por quê? Ele diz, está predestinada para não ser enganada. Não importa o que aconteça, este cavaleiro misterioso, ele vem, mas agora eu já sei que ele veio branco, num cavalo branco. Eu já sei que ele veio num cavalo vermelho matando. Eu sei que ele veio num cavalo preto vendendo as coisas de Deus. Eu sei que a águia diz que este cavaleiro misterioso, que ainda tem que vencer os judeus, por isso ele vem vitorioso e para vencer. Ele ainda tem que vencer os judeus, os 144 mil, matar os 144 mil. Esse cavaleiro, quando ele manifestar entre os judeus, ele será amarelo. Já foi revelado para nós através da águia, que representa o quarto selo, isto é, revelando o quarto selo para nós. E o que a gente vê no quarto selo, meu irmão, é a cabeça, é o peito da águia. O quarto selo, olha, primeiro, segundo e terceiro é uma asa. O quarto selo, estava ali uma águia. E o peito, a cabeça, o bico, é águia. Para mostrar que aquele cavaleiro do cavalo amarelo, ele vai manifestar entre os judeus e o seu nome será morte. Agora já pôs um nome nele. Quando ele veio lá no início, ele não tinha nome. No primeiro selo, ele não tinha nome. Mas agora ele vem com o nome, morte. Porque a águia mostrou para nós que o nome dele é morte. Foi a águia, foi o profeta. Então eu estou dizendo, eu vejo assim, os selos. Eu vejo os selos desta forma, primeiro, segundo e terceiro, e o quarto, a águia. Vem aqui o profeta, aqui vem o quinto, sexto e o sétimo, olha, forma as duas asas. Tudo isso daqui, que era mistério durante as 7 eras da igreja, não é mistério hoje mais, porque a águia revelou para a direita e para a esquerda. A águia revelou o que era dos apóstolos até a época dele e revelou o que era dos judeus até o nosso arrebatamento, que é o 7º selo. Ele veio revelando tudo, está tudo completo. Você tem a mensagem intitulada A Revelação dos 7 Selos. Pronto. Não tem que esperar mais ninguém revelar. Os 7 selos já foram revelados. Mas aí está, o cavaleiro misterioso sempre foi um enganador. E como ele venceu no Éden, fez um mentir, fez o outro falhar, fraquejou em alguma coisa. Ele disse, foi tudo eu. Ele disse, foi eu quem fiz isto, sou vitorioso. Mas ele tem uma experiência, ele sabe que quando ele chegou em Cristo, ele diz, esse é diferente de Noé. Noé bebeu esse daqui, eu não consegui fazer nada com ele. Esse é diferente de Moisés. Moisés ficou agitado, nervoso, feriu a rocha 2 vezes. Agora esse daqui, eu não consigo fazer nada com ele. O que ele era? Ele era o Cristo vitorioso. Ele não vem vencendo e para vencer. Jesus já é um vencedor. Por isso, na 7ª era da igreja, quando ele fala em Apocalipse capítulo 3, verso 21, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Isso quer dizer, porque eu sou um vencedor. Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora você, vencendo a era que você vive, você vai assentar comigo no meu trono. Não tem nada de um trono só, ele está no trono do Pai. Não, ele já saiu do trono do Pai. Ele venceu e foi para o trono do Pai. O sacrifício, as orações não pode ser respondida se não tiver sangue, conforme diz o 5º selo, me parece que é 215 em diante,
Então, as orações não podem ser respondidas sem sangue. Foi por isso que ele veio e respondeu todas as nossas orações. É por isso que o profeta diz: ele não pode te curar mais, porque ele já fez. Ele não pode te salvar mais, ele já fez. Está tudo pronto, já está tudo feito. Você não tem que dizer: Jesus intercede por mim. Ele já o fez. Aleluia. Agora, você deveria somente pensar nisto: Cristo vitorioso. Deixa eu pensar e falar com vocês agora, porque o cavaleiro misterioso é Satanás. Vem como espírito nicolaíta. Ele é coroado quando ele se tornou um papa. Foi coroado, ali já pôde ser coroado, mas agora ele vem novamente. Até chegar no nosso tempo, ele tem feito de tudo para as pessoas não enxergar a revelação que Deus fez através de William Branham. Mas os vencedores têm vencido este cavaleiro misterioso e têm recebido a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Você tem enxergado isso? Esse é o ministério que Deus tem te dado. Amém. O Cristo vitorioso. A visão de Pátimos está aqui, parágrafo 74 e 75. Deixa eu tirar o restantinho do meu tempo para ler isso aqui agora. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que é vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não tinha as chaves do reino mais, porque as chaves do reino ele já tinha dado para Pedro, mas quando ele vem no Apocalipse, ele vem mostrar para nós que ele não ficou sem chave. Esse é o problema. Ele saiu do trono do Pai, então ele está perambulando. Não, ele não ficou sem trono. Ele saiu do trono do Pai, mas ele está no trono de vencedor. Como vencedor agora, eu estive no trono do Pai para poder interceder por vocês até que vocês vencessem na sua era. E agora, nesta última era, você venceu? Venha cá, eu estou no trono agora de vencedor. O meu trono é vencedor. Cristo vitorioso. Não vai vencer, já venceu. É o cavaleiro misterioso que vem vitorioso e para vencer. Mas Jesus não vem para vencer, ele já venceu. Amém. Graças a Deus. Apocalipse 1, 17 e 18. Nenhum ser humano poderia aguentar o efeito completo daquela visão. Com suas forças totalmente esgotadas, João caiu a seus pés como morto, porém a mão amorosa do Senhor lhe tocou e em voz de bênção lhe disse: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e estive morto, e eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Que há que temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na tumba, e quando desceu foi para nós. Ele absorveu completamente a desgraça da ferida do pecado, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja como coisa certa que nosso advogado é nosso juiz. Isso daqui está mostrando para nós, eras da igreja ainda, já está mostrando para nós, o nosso advogado de 7 eras da igreja é nosso juiz na revelação dos 7 selos. Amém. Aleluia. Ele é tanto advogado como juiz. Como juiz, o caso está acertado, fica concluído. Agora, pois, não há condenação. Irmãos, essas mensagens aqui foi dada debaixo daquela mão divina de Deus que escreveu no tabernáculo Branham, desenhou as 7 eras da igreja, desenhou as eras, desenhou os nomes dos mensageiros e até o último mensageiro. Foi a mão de Deus. Isso daqui não é um homem, isso daqui é Deus falando. Isso daqui, olha para você ver. Porque tem a igreja que temer? Que promessa tem deixado ele manifestar ante nós? Porque tem a igreja que temer o castigo ou a morte? Tudo tem sido vencido. Aqui está o conquistador poderoso. Aqui está o que conquistou os 2 mundos, visível e invisível. Não como Alexandre, que conquistou o mundo na idade de 33 anos,
E não tendo outra coisa a conquistar, morreu vítima do pecado e de uma vida licenciosa. Não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, porém finalmente foi derrotado em Waterloo. E foi deportado a Elba, somente para encontrar a si mesmo conquistado. Porém nada pôde conquistar a Cristo. Aquele que desceu, agora subiu acima de todos. E a ele tem sido dado um nome que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte e o inferno e a tumba e tem as chaves deles. O que ele desata é desatado. O que ele liga é ligado. Não se pode mudar. Não houve conquistador antes dele e não há ninguém fora dele. Só ele é o Salvador e Redentor. Ele é o único Deus. Senhor Jesus Cristo é seu nome. Tem alguém ainda que fica preocupado com as manifestações de Deus e sempre pregando: olha, o Pai é maior que o Filho. Isso daí nós sabemos a vida inteira. O Pai é Espírito, é maior do que a carne, mas você tem que saber que aquele Espírito estava numa carne, e aquela carne era Deus. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Ele. O Pai não podia dar todo o poder a Ele se não estivesse encarnado nele. Deus não podia ter dado tudo para Branham se Deus não estivesse em William Branham. Deus disse para ele que ele podia fazer o que ele quisesse. Esse povo está em suas mãos, estas pessoas estão em suas mãos, faça o que você quiser. Deus estava nele, por isso que Deus falava isto. Se você fizer as pessoas crer em você, você tem que fazer o povo crer em Deus. Mas ali Deus falou para ele: você tem que fazer o povo crer em você. Por quê? Porque eu estou em você. Se o povo não crê em você, não adianta eles dizer que crê em Deus. Porque eu não estou mais no céu, eu estou na terra. Oh, meu Deus. 75, a visão de Pátimos: não temas, João, não temos, pequeno rebanho. De tudo que sou, vocês são herdeiros. Todo o meu poder é vosso. Minha onipotência é de vocês enquanto estou em vosso meio. Não tenho vindo para trazer temor e derrotas, mas amor, coragem e habilidade. Todo o poder me tem sido dado e está à disposição de vocês. Falem a palavra e eu a cumprirei. Esse é meu pacto e nunca pode falhar. Amém. Isso aqui está bem acima do cavaleiro misterioso. É o cavaleiro misterioso e o Cristo vitorioso. O Cristo vitorioso, ele já revelou seus mistérios. Mas o cavaleiro misterioso, ele continua ainda com Santíssima Trindade ou com Trindade, que é um mistério para eles. Eles não sabem decifrar esse enigma, esse mistério. Mas nós temos a revelação deste mistério: Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Amém, amém. Olha, o que falta, Deus vai te dar. Eu estou te dando aos poucos. Tem coisa que a gente vê mais, mas eu estou te dando aos poucos, certo? Senhor Deus, ajuda este povo. Só o Senhor pode fazer isto por nós. Nos dar uma mensagem, um profeta, uma coluna de fogo. Nos dar a revelação, nos dar essa luz que o mundo não pode ter. Oh, Pai, muito obrigado pela revelação da palavra. Ajuda meus irmãos e aqueles que ainda hão de chegar, Pai. Eu estou apenas levando esta mensagem para alcançar a última semente que deve chegar para o arrebatamento. Não a semente, a última semente chegar para revelar os selos, Senhor. Porque os selos já foram revelados com a última semente eleita, que foi William Marion Branham. Mas estamos aguardando aqui a última semente chegar para o arrebatamento. E por isso semeamos, levamos esta mensagem para que o eleito, ao ouvi-la, venha saber: isto é verdade. Eu creio, eu aceito Cristo vitorioso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Não importa, o caminho é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Mas eu tenho vida. Na esperança de ver o meu mestre bem perto chegar, eu choro, eu grito, eu canto, mas não posso parar, pois a vida e o ar que respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Vida, vida, só em Jesus. Coisa muito boa. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Edmir, irmã Sandra, irmão Hidalgo e família, Botucatu, São Paulo. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Paulo, irmão Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce e irmão Paulo Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Dirceu, irmã Raquel e irmão Daniel, Paranaguá, Paraná. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Mesquita e família, irmão Celso, irmã Etienne, irmão Lauro Sieves, irmão José Dolari e família, Curitiba, Paraná. Irmão José Celso e família, Tibagi, Paraná. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Família Kovacs, em Portugal. Deus os abençoe. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos
e família, Batatais, São Paulo. Irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Pastor Nilson e família, Colombo, Paraná. Deus abençoe, Pastor Nilson. Irmão Jusemar e família, irmão Nascimento, irmã Vera, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pastor Paulo e família, Pastor Fuque e família, irmão Moacir e família, irmão Antônio Ferreira, irmã Adriana, Londrina, Paraná. Irmão Paulo, irmã Johnny, irmão Anthony, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Regis Riva e família, Belém, Pará. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, Francisco Tavares, em São Joaquim da Barra. Deus abençoe, irmão Sandro Ferreira e família, Nanindeua, Pará. Irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Tiago e família, Maraú, Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe. Irmão Gilson e família, irmã Ruth, aqui em Franca, São Paulo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês que puderam vir também nesta reunião. Vão em paz. Muito obrigado. Olha, durante a semana vocês vêm para ouvir os cultos. Aqueles que for por internet vocês ouvirão. E se não tiver pela internet, vocês vêm pelo menos para ouvir através de um VCD que será passado para vocês. Amém? Estaremos quarta-feira em Campo Limpo Paulista. Quinta-feira em Taubaté, sexta-feira, que o culto é transmitido pela internet, estaremos em Juiz de Fora. Sábado estaremos em Betim e domingo de manhã em Divinópolis. Eu esqueço sempre Divinópolis. E domingo à noite, se Deus quiser, a gente estará aqui. Amém? Vai orando por nós. Vá em paz. Deus os abençoe. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, povo de Deus. Jesus, na tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos dando completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos dando completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava agora não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui.